Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o legado de Bezerra da Silva, o sambista, quem sempre reconhecemos como o punk do samba. Bezerra da Silva, que nos deixou em 2005 e que agora em setembro de 2022 completaria 95 anos. Ora, apresentar o legado de Bezerra da Silva se faz necessário, né, uma contextualização do rico cenário cultural em que ele estava inserido entre os anos 70 e 80, trazer os aspectos sociológicos. Não há como apresentar o seu legado como meramente musical. É preciso uma breve historização dessa geração de artistas eminentemente férteis. Me refiro ao grupo Fundo de Quintal, Alessi Brandão, Neguinho da Beija-Flor, Jovelina Pérola Negra, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Dicró e tantos outros, né, que eu possa ter esquecido de listar, né. De fim dos anos 70, foi se consolidando um gênero do samba que foi se convencionando com o nome de pagode. Então eram músicas mais curtas e mais sambas mais curtos e mais diretos, né, com arranjos bem característicos e peculiares, que abordavam o cotidiano das favelas, o cotidiano das periferias, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Letras que falavam da miséria material, da violência policial, da exploração do trabalhador, do racismo, da presença do tráfico de drogas, e além dos aspectos jocosos, da criatividade do povo da periferia, da simplicidade do cotidiano. Artistas que que formavam e circularam no nicho, já que mesmo eles lançando discos, eles não se apresentavam na Zona Sul, por exemplo, no Canecão, por exemplo. E no decorrer dos anos 80, essa cena foi se consolidando com o lançamento de LPs desses artistas todos. Essa consolidação ela vai atingir o ápice em 1986, né? Um emblemático LP chamado Raça Brasileira, uma coletânea que estava lançando artistas, né, desse nicho musical. Esses artistas acabam ganhando muita visibilidade, com o Almir Neto, o Jovelina Pérola Negra e o Zeca Pagodinho, que estava lançando seu primeiro e emblemático LP. E o Bezerra da Silva lançando em 1986 um disco também de bastante impacto comercial, Alô Malandragem, Maloco Flagrante. E só tinha um detalhe, nesse cenário o Bezerra da Silva ele se diferenciava, ele causava um impacto, ele levantava uma interrogação, ele causava uma certa resistência, já que suas letras elas não tocavam deliberadamente nas rádios. Bezerra da Silva trazia a temática da vida real de uma maneira muito crua, né? Muito nua e crua. E essa realidade nas letras do Bezerra da Silva não era uma realidade de representação, uma realidade simbólica, uma realidade de discurso, uma realidade sentida, vivida. Essa realidade do brasileiro comum, do brasileiro pobre, do brasileiro trabalhador, do brasileiro que tem um sofrimento como referência em sua prática cotidiana, fez parte do processo de subjetivação de Bezerra da Silva. Bezerra da Silva foi um homem que foi de Pernambuco para o Rio de Janeiro num navio, né, com 15 anos de idade, sem os seus pais, e foi tentar construir uma vida, e os sofrimentos todos em que ele sempre abordou
nas suas letras. Ele sempre foi questionado por que ele não era um sambista que não cantava letras de amor. Ele sempre foi muito direto quanto a esse tema. Ele dizia: amor, eu nunca recebi amor, por que eu vou cantar letras de amor? Aqui não tem essa de beijo, abraço. Meu samba, ele dizia, meu samba é duro na queda. Mas puxando para os aspectos sociológicos da psicologia das massas, nós vamos entender o seguinte, que essa realidade nua e crua, essa realidade que dói, machuca, uma realidade que a todo custo deve ser evitada pelo cidadão comum revoltado, cansado, violentado, que precisa de anestésicos culturais para poder suportar a dureza de seu cotidiano. Precisa da fantasia como recurso para suportar, sobreviver e seguir em frente. Então daí esse lugar de resistência a essas temáticas abordadas pelo Bezerra da Silva tido até como temáticas estranhas no samba para pessoas comuns, né? Por que ele canta? Por que ele canta isso, né? Por que ele não está falando da sardinha fritinha? Por que ele não está falando da cachaça ou do rabo de saia, digamos assim, né? Tem alguma coisa estranha, né? Um detalhe importante que aparecia nas letras de Bezerra da Silva, já que era uma presença comum nas favelas, a presença dos traficantes no contexto do Bezerra da Silva, anos 70 e 80, né, um olhar do traficante como herói, como protetor da comunidade, uma visão que hoje estaria deslocada, como aparece também na letra de Jorge Ben, ou então Jorge Ben, né, na letra Charles o Anjo 45. O que vai aparecer na primeira letra que tocou aqui, por exemplo, Meu Bom Juiz, que é um líbelo pela a libertação de Escadinha. Meu bom juiz, né? Não dê a sentença, não bata o martelo. E aí Bezerra da Silva também dizia o fato das rádios não tocarem a sua música, né, para não anunciar o nome de seus compositores, que eram trabalhadores comuns, porteiros, serventes de pedreiro, motoristas, balconistas, né? Então falar de Bezerra da Silva exaltar a importância de seus compositores, como Genaro Soalheiro, sempre presente em duetos de valiosas canções, né? O Beto Sem Braço, que compôs para tanta gente, Pedro Butina, Nilson Reza Forte, Walter Meninão, Crioulo Doido, que compôs Pega Eu Que Eu Sou Ladrão, Popular P, Serginho Meriti, Zezinho do Vale, Carlinhos Russo. E esse QG do samba, que chamava Bezerra da Silva, que vai gravar Pega Eu, Bicho Feroz, Defunto Caguete, Overdose de Cocada, Pai Velho 171, Sequestrar a Minha Sogra, Se Não Fosse o Samba. Então, nos anos 80, Jovelina Pérola Negra estava cantando temáticas hilárias, como Na Feirinha da Pavuna, que houve uma grande confusão. A Dona Cebola, que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. O seu tomate, cheio de vergonha, ficou todinho vermelho. Seu pepino, que estava no canto, deu uma pernada e deu na melancia. Na Feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. O Almir Neto cantando o sucesso Caxambu. Olha, vamos na dança do Caxambu, saravá, jongo, saravá, engoma meu filho que eu quero ver, você rodar até o amanhecer. O de Cro cantando a Hilária Praia de Ramos, Domingo de Sol, adivinha para onde nós vamos, aluguei um caminhão, vou levar a família na Praia de Ramos. Ou Zeca Pagodinho no seu bem-sucedido primeiro LP cantando Ô Iaiá. Vi um tipo diferente assaltando gente que é trabalhador, um tal de caveira que comanda o vapor, né? E enquanto isso, Bezerra da Silva estava cantando Se Não Fosse um Samba, Talvez Os Indios Seria do Bicho, né? Em que ele vai colocar, né, a sua posição de sambista diante de uma sociedade racista e
e autoritária, né? Se não fosse o samba, talvez um dia eu seria do bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo. A minha babilá, que era um lápis e um papel no bolso da jaqueta, uma touca de meia na minha cabeça, uma fita cassete gravava na mão, e toda vez que descia o meu morro do galo eu tomava uma dura, os homens voavam na minha cintura pensando em encontrar aquele 38ão. Mas como não achavam, ficavam mordidos, não me dispensavam, abria a caçapa e lá me jogavam, mais uma vez na trancadura para averiguação. Batiam meu boletim, nada consta dizia, ele é um bom cidadão. O canadura ficava muito injuriado porque era obrigado a me tirar da prisão. Humildemente agradeço e digo para eles, estou seguro porque sou bom malandro e não deixo furo. E sou considerado em qualquer jurisdição. Então, me parece que uma temática que na programação de bases anestésicas das rádios FMs não colava bem, principalmente nos anos 80. Né? Lembro nitidamente aqui nas minhas memórias afetivas de vizinhos enquanto limpavam a frente da casa, cantarolando esses autores todos, como lembro de uma lendária vizinha cantarolando Almir Neto, né? Depois que mataram as boias, jararaca deita e rola, né? Então isso fez parte de uma cultura das periferias do Rio de Janeiro nos anos 80 com muita força. E aí nos anos 80 existem reposicionamentos do mercado, reposicionamentos da obra de Bezerra da Silva, né? E no fim dos anos 90 ele finalmente recebe o convite para tocar no Canecão. Canecão é uma casa de show símbolo da MPB, mas que ele nunca havia tocado com todos os anos de carreira. Nos anos 90 também aconteceu importante trabalho de Bezerra da Silva, né? Ele vai se juntar a outros artistas como Dick Croy, Moreira da Silva, e lançaram o LP Os Três Malandros, Os Três Tenores, né? Fazendo uma alusão a Pavarotti, a Plácido Domingos e José Carreiras, né? É um momento também em que artistas como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão vão ser exaltados e reconhecidos pelo mercado fonográfico, né? Então tenho aqui nos meus arquivos dois arquivos de jornal, entrevistas do Estado de São Paulo de 1996, o Diário de Natal também de 1996, quando Bezerra da Silva estava lançando o disco Meu Samba é Duro na Queda. Bezerra da Silva vai ser perguntado: você se incomoda quando é chamado de cantor dos bandidos? Ele vai dizer: sou pagodeiro da pesada, dizem que faço apologia, que fico adulando bandidos, mas falam só para me sugestionar, não devo nada a ninguém. Olho na retina de qualquer um e pergunto o que está havendo. Quando havia prisão para averiguação, me levaram para a delegacia 27 vezes, mas nunca respondi a um processo. Nada consta. O problema é que não tenho mídia, não sou loiro e mesmo assim meus discos vendem muito. Meu público vai de 1 a 100 anos de idade. Às vezes perguntam qual é a macumba que esse crioulo fez, porque eles acham que crioulo inteligente só pode ter feito alguma macumba. Não entenderam como faço sucesso. Se minhas músicas tocassem nas FMs, seria covardia. Bezerra da Silva também é questionado como você escolhe seu repertório. Leio muitas letras e ouço música de compositores de todos os lugares. Os sambistas pobres são os verdadeiros artistas. Eles que encarnam uma quadrilha de coisa ruim na marra. Quer ver uma coisa? Respeito Gil, Caetano, Chico Buarque, mas nas rádios é raro o locutor dizer o nome dos compositores das minhas músicas. E tem uma lei que obriga isso. Mas como são pedreiros, porteiros de edifícios favelados, eles nem lembram de dizer o nome. Falam o nome apenas quando o compositor é um desses famosos. Eu canto a realidade da vida. Não canto meu amor, beijei na boca. Isso não ensina nada a ninguém. É enganação. A mídia quer muito, ela vai cerebral. O cara fica passando fome e achando graça. Então, ou seja,
Por esse motivo que nós vamos reconhecer o legado de Bezerra da Silva como o punk do samba, em função de uma marginalidade artística dentro do cenário fonográfico. Isso é uma marginalidade artística dentro do próprio samba. Então, para conhecer mais Bezerra da Silva, tem um livro de Letícia Vena de 1998, Bezerra da Silva, Produto do Morro, ou documentário fabuloso de 2012 que está no YouTube, chamado Onde a Coruja Dorme, que se pode conhecer de perto os seus importantes compositores, vários deles que citei aqui, né? E no YouTube está lá todos os LPs de Bezerra da Silva, fragmentos de show, né? Então vale a pena esmiuçar e conhecer as particularidades desse artista tão representativo nesse lugar, né? Desse lugar discursivo tão relevante, de trazer a realidade das periferias cariocas de um jeito tão singular, né? Então, para todos que nos ouvem, um abraço, até o próximo episódio.